Buscas no Oceano Atlântico para encontrar submarino com 5 pessoas a bordo. Veículo fazia expedição aos destroços do Titanic. A Intel vai construir uma fábrica na Alemanha para aumentar a produção de microchips na Europa. A Ucrânia diz ter interceptado 32 dos 35 drones lançados pelas forças russas durante a noite sobre o território ucraniano. Danos nas linhas de eletricidade em Kiev e Mykolaiv deixaram centenas de casas sem luz. Também Lviv, perto da fronteira com a Polónia, esteve entre os alvos. Трохи мали неспокійну ніч не тільки в Україні, але і у Львові. Один з об'єктів критичної інфраструктури був атакований російськими дронами. Є невеликі пошкодження, трохи вікна повилітали. O porta-voz do Kremlin afirmou esta terça-feira que a possibilidade de conversações de paz com a Ucrânia é diminuta. As declarações de Moscou surgem após o diálogo mantido este sábado entre o presidente Vladimir Putin e os líderes dos países africanos. No terreno, as forças ucranianas reclamam ligeiros progressos em Donetsk e Zaporizhia, com uma pesada fatura de baixas para os dois lados do conflito. A pressão de Kiev, relata o Instituto para o Estudo da Guerra, está a levar os mercenários do grupo Wagner a tentar recrutar mais combatentes. O perfil pretendido visa homens entre os 21 e os 35 anos, com experiência em jogos, mas sem necessidade de experiência militar. Uma operação de resgate está em curso nas profundezas do Oceano Atlântico para encontrar um submarino com 5 pessoas a bordo. O veículo, concebido para transportar turistas até aos destroços do Titanic, foi dado como desaparecido na noite de domingo. De acordo com a Guarda Costeira norte-americana, o contacto com a embarcação foi perdido 1 hora e 45 minutos após o mergulho. As reservas de oxigênio estão asseguradas para 4 dias. The location of the search is approximately 900 miles east of Cape Cod in a water depth of roughly 13,000 feet. It is a remote area and it is a challenge to conduct a search in that remote area. O local do naufrágio histórico encontra-se a pouco mais de 600 quilómetros do porto de Boston, local de onde saíram os passageiros agora desaparecidos e a partir de onde decorrem as operações de busca. Estima-se que entre os passageiros estejam o multimilionário explorador britânico Hamish Harding, o francês especialista no Titanic Paul-Henri Nargeolet e o diretor executivo da empresa responsável pela expedição. Estas imagens foram captadas horas antes da tragédia na costa grega, na qual morreram 80 pessoas e centenas continuam desaparecidas. Os 9 egípcios acusados de serem os traficantes responsáveis pelo trágico naufrágio comparecem esta terça-feira no tribunal da cidade grega de Kalamata. Pediram e foi-lhes concedida uma prorrogação de 24 horas para que os seus advogados pudessem estudar o processo. O advogado de um dos suspeitos diz que o seu cliente nega todas as acusações. Στο καράβι ήταν συνολικά περίπου γύρω στους 30 με 35 ομοεθνείς του Αιγύπτιοι και είχε φύγει από την πατρίδα του προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης στην Ευρώπη λόγω οικονομικής εξαθλίωσης. Os corpos de mais 2 migrantes foram recuperados pela Guarda Costeira grega na segunda-feira, aumentando o número de mortos para 80. I think pushbacks, disclosure of the border, the externalization of the borders that we are putting in place in Europe are creating these bottlenecks where the people are stranded, then they are victims of criminality, of criminal networks that are the smugglers. These criminal networks are emerging because of these bottlenecks. This is something we have to, and it's not only Libya, it's all around Europe. O navio de pesca virou em águas internacionais na passada quarta-feira, 47 milhas náuticas ao largo de Pilos, no sudoeste do Peloponeso. Pensa-se que cerca de 700 pessoas viajavam no barco sobrelotado, com mulheres e crianças alegadamente mantidas no porão.
O tempo melhorou e os migrantes fizeram-se ao mar. Só na madrugada e manhã de segunda-feira, 12 barcos com um total de 991 pessoas chegaram a Lampedusa. Cerca de 1.300 migrantes ocupavam então o centro de acolhimento na pequena ilha siciliana, contra a capacidade oficial de apenas 400. As autoridades italianas estão a transferir pessoas para a Sicília continental para reduzir a sobrelotação. A maternidade de substituição, vulgarmente conhecida como barrigas de aluguer, está em debate no Parlamento italiano e pode em breve vir a sofrer mais penalizações. Os partidos de direita, em maioria na Assembleia, querem tornar a prática num crime universal. O objetivo, dizem, é desencorajar o que chamam turismo procriador e, para tal, pretendem criminalizar quem regressa à Itália após recorrer à maternidade de substituição, mesmo que em países onde seja legal. O projeto de lei foi recebido em protesto por vários ativistas para que a Itália está a ir contra a corrente e longe demais. Se la gestazione per altri è legale, perfettamente regolamentata in America, in Inghilterra, in Canada, in Portogallo, in Grecia, in Ucraina, in Georgia, se una persona vuole andare in questi paesi ad usufruire di una tecnica medica per procreare, perché dovrebbe avere paura del ritorno? Eppure le famiglie che l'hanno fatto, che vogliono farlo, che sono nel percorso, sono terrorizzate. Questo non è degno di un paese civile. A maternidade de substituição já é crime em Itália, mas para os conservadores a lei apresenta lacunas. Questa proposta di legge questa settimana finalmente renderemo l'utero in affitto appunto vietato in Italia anche per chi si reca all'estero e i diritti dei bambini, ci tengo a sottolinearlo, sono salvaguardati. Numa proposta alternativa, o Partido Mais Europa sugere a criação de um enquadramento legal para a maternidade de substituição e solidariedade, uma prática em que a gestação não pode ser comercializada. Os deputados britânicos aprovaram um relatório que conclui que Boris Johnson mentiu sobre as festas que violaram o confinamento. To the right, 354. The noes to the left, 7. Apenas 7 conservadores votaram contra os resultados da investigação do caso Partygate. Enganar o Parlamento constitui uma contraordenação política grave, que proíbe os deputados de exercerem as suas funções durante 90 dias. Mas Boris Johnson antecipou-se e demitiu-se do cargo no início deste mês, depois de ter lido as conclusões do relatório. A conduta do antigo primeiro-ministro indignou os britânicos. O povo acredita que estas festas dos políticos durante o confinamento devido à Covid-19 provam que as regras são diferentes para quem está no poder. Os mais otimistas consideram que o facto de o relatório ter sido aprovado por uma maioria esmagadora dos deputados é um pequeno, mas importante passo para restaurar a confiança das pessoas no Parlamento. A Intel vai construir uma nova fábrica na Alemanha numa altura em que a Europa procura competir com a China na produção de microchips. O governo alemão vai contribuir com 10 mil milhões de euros para o projeto, perto da cidade de Magdeburgo. Aos que questionam o montante do investimento numa empresa americana, o governador da região da Saxônia-Anhalt responde que se trata de uma ação estratégica essencial. Wir können nicht zulassen, dass die strategischen Technologien in Asien oder ausschließlich in Amerika stattfinden und realisiert werden, sondern wir müssen als Europa eine gewisse Autarkie haben und auch selber in der Lage sein, entscheidende Schlüsselprodukte zur Verfügung zu stellen. As obras deverão estar concluídas em 2027. Está prevista a criação de 3 mil postos de trabalho diretos e outros milhares de postos nas redes de fornecedores. O projeto irá também reforçar o objetivo declarado da União Europeia de diminuir a sua dependência na produção de microchips.